Amém? Amém? Queridos, na semana passada, quantos estiveram aqui? Nós vimos como é importante, como é necessário confiar em Deus para poder receber a bênção. Amém? E também nós vimos que pessoas que sofreram rejeição, dificilmente elas conseguem se soltar em Deus nas horas difíceis, porque transferem para Deus aquilo que experimentaram talvez com uma pessoa de autoridade, pais, enfim, né? Sem querer tocar nos pais, deixa os pais quietos lá, tá? Mas para Deus, para nosso Deus, não há diferença entre uma cura física e uma cura emocional. Presta bem atenção. Nós precisamos da medicina. E nós louvamos a Deus pela medicina. E nós temos aqui no nosso meio estudante de medicina, já temos pessoas formadas, temos uma psiquiatra, temos uma psicóloga, um terapeuta, né? Nós louvamos pela vida de todos eles. Mas o cristão está perdendo uma provisão que o Pai fez. Presta atenção. Nós louvamos pela ciência, pelo natural, por tudo aquilo que está sendo dado a nós. Mas os cristãos, em geral, temos perdido uma bênção que é nossa. Essa bênção é nossa desde quando o Cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo. Já estava determinado isso. E, por isso, eu estou falando tanto antes até mesmo de começar, porque eu preciso que você preste atenção. O pastor Marcelo profetizou, nós queremos sair daqui transformados. Quem quer sair daqui com uma chave de vitória, algo que você diz assim, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não pensei? Eu cheguei à conclusão que eu não estou mais aqui para ensinar teologia, eu estou aqui para ensinar prática. E quem praticar vai ser bem-aventurado. Tá? Então, os pastores vão vir, vão ensinar, os pastores estão passando aqui, estão ensinando coisas preciosas para vocês. Mas nós vamos aplicar essas coisas preciosas que temos aprendido. Aprendemos na semana passada que nós precisamos confiar se nós quisermos receber a bênção. Amém? E se alguém não estava aqui e não assistiu, não acompanhou, você pode chegar diante de Deus e pedir perdão por não ter conseguido confiar nele, por ter juntado toda a rejeição do passado para dizer que ele também não faz. Ele falou, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele não agirá? Com certeza. Então, vamos mergulhar um pouquinho, não é longo, mas é denso. Então, preciso que você preste atenção. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3:1, leia com todo o seu pulmão aí, toda a força. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, agora, nós vamos alinhar a nossa confissão. Ore pedindo que o Espírito de revelação e de sabedoria te permita alcançar, que Ele te ajude, Ele está aqui, que Ele te ajude a alcançar tudo o que você precisa. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor diz em certa passagem, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então, aquilo que você não sabe, você pode sair daqui sabendo hoje, se você pedir com inteiro coração, com intensidade, porque vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, Pai, nós queremos aquilo que não sabemos e que o Senhor vê que nós precisamos saber. O Senhor é aquele que nos guia em toda a verdade. O Senhor nos ensina todas as coisas. E hoje, Senhor, nós queremos romper com todo o espírito de religiosidade, com toda a tradição cristã que nos roubou aquilo que é nosso por direito, aquilo que o Senhor conquistou para nós. Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Porque como vara da videira verdadeira, nós queremos dar muito fruto para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor, que o sangue de Cristo lave a nossa mente agora e que toda barreira, todo impedimento, toda resistência, toda distração do diabo, tudo aquilo que o inimigo quer trazer para esse momento, para roubar a verdade que liberta, seja desfeita agora, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém. Amém. Você pode sentar.
Queridos, nós estamos hoje concluindo a semana de intercessão. E o assunto da semana, o tema, o assunto da semana de intercessão foi sobre cura das enfermidades. Eu vou perguntar, sim, aqui, lá, né? Quantos aqui têm algum tipo de enfermidade no seu organismo? Levanta a mão, quero ver. Assim, ó. Eu de vez em quando tenho dor de ouvido. Levanta também. Qualquer coisa. Levanta aí, vai. Eu quero ver. Tá bom, eu vou falar para a maioria aqui. Então, presta muita atenção para que você possa sair daqui com a chave da vitória. Quem quer a chave da vitória? Amém. Ai, pastora, você não está sendo ousada. Amados, a provisão de Deus para nós é muito além de tudo aquilo que nós podemos sonhar. A palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem gente que pensa que Deus preparou um céuzinho com nuvenzinha de algodão e aí lá entra todo mundo bem baixinho, quietinho e tal. Não, nosso Deus é de festa. Nosso Deus é de festa, nosso Deus é a vitória, nosso Deus é vida, nosso Deus é a verdade. E aquilo que Ele falou, que é roubado de muitos cristãos por muito tempo, impede que Ele receba a glória. Então, o inferno tem feito de tudo para que os cristãos não conheçam a verdade que pode gerar louvor para Ele. Eu falo na presença do Espírito Santo de Deus. E aqui a enfermidade que eu falo é física, é emocional, é espiritual, seja de que tipo for. Para Deus não tem. Para nós tem classificação, por exemplo, no tempo, presente, passado, futuro. Para Deus não tem. Ele criou o tempo, Ele está fora do tempo. Amém? Ele está fora do tempo. Então, para Deus é sempre hoje. E hoje é o dia de salvação, hoje é dia de cura, hoje é dia da verdade brilhar, hoje é dia da luz do Evangelho de Cristo brilhar nas mentes e nos corações, para que a verdadeira liberdade em Cristo possa acontecer. Glória a Deus. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. O que isso significa? Até anotei aqui, tá? Jesus, glória a Deus, se Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, Ele se garante, escuta, de ir diante do Pai junto conosco para garantir o que a palavra dele fala. Entendeu? Então, Ele não vai para diante do Pai garantir a palavra que a tua dor fala. Ele não vai diante do Pai para garantir a dor que a tua ofensa fala. Ele não vai diante do Pai garantir o que o teu corpo fala. Não é isso que Ele vai garantir. Ele vai diante do Pai garantir aquilo que o Pai fala. Amém? É mais ou menos por aí que nós vamos indo. Então, quero começar com vocês lembrando um texto muito conhecido, que é Romanos 12, versículo 2, que diz o quê? Leia. Mas deixem que Deus transforme. Não, essa tradução eu não quero. Não quero. Eu vou abrir aqui. Essa tradução não está com nada. Não é Deus que transforma, somos nós que nos transformamos pela renovação da nossa mente. Romanos, cadê você? Romanos 12. Transformai-vos. Porque, Deus, tu faz. Não, eu faço, porque Deus mandou. Gente, coisas que passam desapercebidas são aquelas que o diabo usa para te roubar a bênção. Só que nosso Deus é detalhista. Se ele disse, é branco, não dá para dizer que é off-white. Tem que ser branco. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui? Tem alguém? Muito bem. Então você tem que se transformar. Se você não se transformar, você não experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o versículo está dizendo. E como é que eu me transformo para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando eu mudo as minhas ideias. Porque nós fomos criados, né? Tivemos experiências na nossa vida, tudo, que foram configurando o nosso jeito de pensar, de ver as coisas, de reagir, etc. Deixa o versículo lá. Nós fomos sendo configurados dessa forma. Porém, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma mente que seja a mente que pensa os pensamentos dEle. Entendeu? Então, de um lado tem a nossa mente carnal, natural, que pensa conforme a circunstância, conforme a nossa história, conforme a nossa infância, conforme o que nós vivemos. Mas de outro tem Deus dizendo: eu me garanto de dar a vocês a minha boa, agradável e perfeita vontade, desde que vocês se transformem por terem mudado o pensamento, mudado a mente. E o que o inimigo quer? Que você não mude a sua mente. Ele quer que, numa palavra como essa, você se distraia. Teu pensamento vai lá para... Ai, que frio que está hoje, né? Glória a Deus, aleluia. Quando eu era criança, em março era gelo. 5, 6 dias de geada. Em março? Não é em julho, março. E o frio ia até novembro. Então, não se queixe, nós estamos no ambiente. É assim mesmo. Quem quer morar no sul, tem que ser assim. Amém? Muito bem, então, voltando aqui. Se nós temos como objetivo alcançar cura de enfermidade, seja ela de que tipo for, nós precisamos transformar a nossa mente e a nossa fala. Existe uma relação muito grande entre murmuração e desgraceira. Existe uma relação muito grande entre louvor e bênção. Portanto, esse versículo, esse ensino que o apóstolo Paulo dá aqui nessa carta aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa ser levado muito a sério. Porque há pessoas que passam muito tempo dentro das congregações e não experimentam, meu irmão, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou porque não mudaram a mente e não se transformaram, ou porque não entenderam que a sua boca determina o seu destino. Eu já falei isso aqui. Eu vou continuar repetindo. Mas ela vem agora, cada vez que ela vem, ela fala o mesmo? Sim. Precisamos ouvir 5, 6, 10, 20 vezes para que isso ganhe vida dentro de nós. A palavra de Deus fala, né? Então, se o Senhor Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, você diga que você está vencendo aquilo que a medicina diagnosticou. Por exemplo, muita gente gripada, né? Eu estou lutando contra a gripe. Não, eu estou vencendo a gripe. Entendeu a diferença? Quem entendeu? Mas eu estou gripada. Não, eu não. A pessoa X diz assim: é gripe, é grave, é sério, tem febre, tem não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o que mais. Eu estou vencendo isto. Se a minha vida é do Senhor Jesus. Essa é a ressalva. Essa é a ressalva. Tá? Então, por quê? Porque o Senhor Jesus vai diante do Pai. Então, numa situação dessas, o que o Senhor Jesus vai garantir diante do Pai? Vou pegar esse exemplo da gripe. Para ficar num simples. Que, aliás, não é tão simples assim. Né? Ele vai diante do Pai e vai dizer: Pai, essa pessoa está dizendo que está vencendo a gripe. Essa pessoa está dizendo, está espirrando, está coriza, tudo mais, e está dizendo que venceu a gripe, Pai. Está confessando aquilo que o Senhor falou. Então, Pai, eu, como sumo sacerdote, venho diante de Ti, Pai, para Te dizer que essa pessoa está confessando o que o Senhor fala. Então, Pai, não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então, o Pai diz: libera.
é assim diante do trono. Agora, Isaías 53. Não, antes disso, outro texto. Romanos 5, versículo 10 e 11. Romanos, vamos lá. Porque se nós, sendo inimigos, fomos o quê? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isto, mas também... Diga, nosso Pai Celestial está reconciliado comigo, mas eu quero ver todos falando isso. Teu cérebro só vai acreditar em ti. Diga, nosso Pai Celestial está reconciliado comigo. Personalize a palavra. Nosso Pai Celestial está reconciliado comigo. Ele me acolhe. É por isso que você lê lá em Hebreus que nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus consagrou para nós. Essa ousadia é a ausência do medo de ser rejeitado. Pode entrar porque está reconciliado, ele não vai rejeitar. Você poderia, quem diz assim, mas eu não sei. Porque eu ouvi pessoas dizendo assim, eu sei que Deus abençoa, mas eu não sei se ele quer me abençoar a mim. O problema é esse. A reconciliação, para todo que é de Jesus, aquele que é de Jesus, que tem coração sincero com Deus, é reconciliado, ponto. Jesus fez essa obra. Ela não depende de nós, ela é além de nós, é aquilo que se chama graça também, é um dos aspectos da graça. Então, ele está reconciliado conosco e ele nos acolhe. E se você quiser entender um pouco mais como é que é esse acolhimento do Pai, estude a parábola do filho pródigo. Estude a pessoa do Pai que o Senhor Jesus Cristo mostrou ali. Veja se tem alguma relação com os seus pais humanos. Porque aí você se livra, você faz a diferença. Um é um e o outro é outro. Por que eu estou falando tanto isso? Porque nossos pais humanos todos erram. Não tem um que acerta. Todos. De um jeito ou de outro. Então, assim como nós erramos, assim como nossos filhos talvez errem no trato, principalmente nós que não nascemos em lares cristãos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, sendo ensinados na palavra. Para nós que somos dessa condição, nós precisamos urgentemente entender quem é esse Pai que está reconciliado conosco, porque aí nós nos garantimos de entrar na presença dele sem medo dele dizer, você não pode entrar, eu não te aceito aqui. Deixa eu ver meu caderninho se você pode entrar. Não, se eu creio em Cristo, a condição que ele pôs para nós é aquele que crer. Não é aquele que faz, é aquele que crê. Amém? Isso não me isenta de viver uma vida de santidade. Isso não me isenta de procurar os caminhos retos do Senhor. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de se sentir acolhido. Entendeu? Porque esse é um princípio de cura. Há pessoas deprimidas que quando elas entenderem, se elas forem estudar a parábola do filho pródigo, pegando o pai fez isso, o pai fez isso, o pai fez isso, e ele não tinha filho especial, aquele filho era mais um filho. Amém? Sim ou não? Estou falando bobagem aqui? Não, tá. Então vamos lá. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Escuta, segura essa. A palavra salvo é a mesma palavra para curado. E aí? E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu estou lendo aqui, o versículo 10 eu quero ler.
fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos curados pela sua vida. Jesus está morto? Jesus vive para sempre. Então, a vida dele cura você. Amém? Amém. Continuando. Agora sim, vamos para Isaías 53. Versículo 4. Leia. Verdadeiramente. Vamos, se você ler, você vai espantar o frio. Isso. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Não é futuro, é passado. Diga: pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarada. Você é do Senhor? Você sabia que Ele comprou teu corpo e o teu corpo não é teu? Quem sabe? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo permanece num corpo que é contra o que Deus falou? Não. Então, o que nós precisamos fazer? Senhor, está aqui o teu corpo, Senhor. Essa enfermidade, eu já fui sarada dela. Entendeu? Entendeu ou não? Então, ela é ilegal no teu corpo. Se você anda bem com Deus, se você busca comunhão com Deus, uma coisa que eu quero sugerir, faça que se você quiser, não tire a consciência de que você anda na presença de Deus, todos os momentos, tudo. Fazendo um negócio, visitando um cliente, falando com uma pessoa, sabe, pagando uma conta. Faça isso na presença de Deus. Faça na presença de Deus. Porque se você fizer tudo com a consciência de que você está na presença de Deus, Ele vai guiar em todos os momentos, e Ele também vai, na hora da luta e da dificuldade, vai dizer: eu sou contigo, calma. O teu corpo é meu, pode deixar que eu tomo conta. Amém? Agora, é preciso crer como uma criança. E aí é que está o grande problema. Aí é que está o problema. Né? Nós fomos curados. Marcos 11, versículo 23. Porque, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui entra a confiança que eu falei antes. A pessoa que sofre de um sentimento de rejeição, ela não consegue acreditar que se ela disser algo crendo, aquilo vai acontecer. Não consegue acreditar. Porque vai dizer assim: não, imagina se Deus vai me ouvir, ninguém nunca me ouviu, não sou importante para ninguém, na minha casa eu era a última, eu não, nasci primeiro. Entende? Então, assim, uma série de situações que vêm, sementes malignas, para roubar a bênção. Presta atenção, para roubar a bênção. Porque se você disser ao monte, sai daqui e lança-te no mar, quanto mais o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão, chegará diante do Pai para dizer: aquele teu templo, Pai, aquele templo do Espírito Santo está dizendo que foi curado daquela enfermidade, e por isso aquela enfermidade tem que sair daquele corpo, porque foi o Senhor que falou. Esta é a função do sumo sacerdote. Ele chega diante de Deus. Ele chega diante, desculpa, eu estou entusiasmada mesmo. Ele chega diante do Pai e diz: olha a confissão, olha a confissão. Está confessando, o que está confessando? Que é templo do Espírito Santo, portanto nós habitamos ali. Tá? Tem pedido graça para andar em santidade, para andar pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E está dizendo que foi curado. Eu morri na cruz
para que isso aconteça. Então, Pai, aí o Pai diz, eu confirmo essa palavra. E a enfermidade tem que sair. Isso foi roubado de nós. Por séculos. Sabe por quê? Por uma igreja interessada em manter você dependente de um líder. Uma igreja interessada em manter você sempre, como é que é? Esmolando, mendigando uma bênção ou uma atenção, quando o poder está na tua boca, está na tua fala, está na tua fé. Quanta gente que é muitas vezes manipulada em lugares religiosos, porque depende, se não for aquele homem ungido de Deus, não vai acontecer. Nós oramos uns pelos outros e precisamos orar uns pelos outros, para que nós possamos estar de pé. Devemos continuar orando, tá? Mas orando como? Aumenta a fé, Senhor. Aumenta a fé, para que se veja, Senhor, para que se veja essa obra. Quantos saíram de igrejas, saíram para sempre, porque disseram que não tinha poder. Mas, na verdade, faltava essas coisas. Faltava a confissão. Faltava a fé, a confissão que Jesus podia levar diante do Pai, confessar diante do Pai, para que o Pai diga, sim, porque tantas quantas são as promessas, elas têm em Cristo Jesus, da parte do Pai, o sim e o amém. Amém? Então, nós, como eu falo no sentido geral, como igreja, nós precisamos resgatar aquilo que vai dar glória para o nosso Deus. E não diga assim, sabe, frequentar um lugar não vai resolver. Frequentar um lugar não vai resolver. O que vai resolver é uma vida, principalmente neste tempo, uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É isso que vai nos ajudar nesse tempo. Aí vai se cumprir aquilo que diz lá no Salmo 91 também. Nem terror noturno, nem peste que ande de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem sei mais o que, nem arma nenhuma forjada contra vós prosperará, nem praga nem maldição te alcançará, não vale contra a tua tenda encantamento, bruxaria e tudo que é tipo de manipulação do inferno não podem resistir na tua vida. Por quê? Porque você anda protegido. Porque você não será desprezado, você não será desprezada, você será acolhido sempre que for buscar. Amém? Mateus 21, versículo 22. Estou quase terminando. Mateus 21, versículo 22. Podemos ler? E tudo o quê? Preste atenção. A oração, ela tem várias maneiras de se expressar. O primeiro tipo de oração é a oração de adoração, de reconhecer quem Ele é. Amém? Ele é o Criador do tempo, Ele é o Criador do universo, Ele é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por meio do Verbo, que é Jesus Cristo feito carne, né? O Verbo feito carne. Então, é um tipo de oração, é a oração de dançar na presença do Rei, com a alma dança na presença do Rei, glorificando a Ele. Não é nem tanto... é coisa mesmo da alma, tua alma satisfeita. Minha alma engrandece ao Senhor. Foi o que Maria disse, né? É preciso chegar nesses momentos. Se você nunca experimentou, vai para o quarto. Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero celebrar o teu ser por aquilo que tu és. Aquele povo, atravessando o deserto, eles viam os milagres e eles estavam reclamando. Quando não era uma coisa, era outra que eles queriam. Eles nunca pararam, morreram todos no deserto, porque eles nunca pararam para dizer, Deus, eu reconheço que foi o Senhor que me deu a água que eu precisava. Não é porque nós temos água, mas nós não temos pão. Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. Não, vamos parar aqui.
Graças te dou, Senhor, por isso. Graças te dou por aquilo. Quantos já agradeceram pelos órgãos do seu corpo funcionando perfeitamente? Especialmente quando for ao banheiro. Porque ali é um centro de saúde. Sabia? Tem gente que vai para o chuveiro. Também podia ser um pouquinho mais quente. Bênção de Deus, você não pode agradecer porque o chuveiro é quente? Tudo que você agradecer, você garantirá. Aquilo que você reclama, até aquilo você vai perder. Não estou amaldiçoando, isso é comprovado. Porque você lança uma semente de gratidão e Deus desmultiplica essa sementeira aqui. Porque outros vão ver esse resultado e vão glorificar a Deus. Amém? Então, tudo o que pedirmos crendo, eu estou falando de oração, né? Então, a oração, um primeiro modo de expressar é esse de se deliciar na presença de Deus. Não porque Ele tenha feito. E agradecer e reconhecer quem Ele é. O outro modo de oração é orar pelos santos. A palavra de Deus fala em Efésios. Orem uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros, para que todos permaneçamos firmes, para que todos possamos prosseguir. Um outro modo de oração é pedir, com ações de graça. Com ações de graça, agradecendo e pedindo. Mas há um outro tipo, que também a palavra chama de oração, o próprio Senhor Jesus, que fala também de oração, aqui ele fala tudo o que pedirmos. Então você vai pedir, Senhor, eu não tenho sabedoria suficiente para confessar aquilo que a tua palavra fala a meu respeito. Então eu preciso de sabedoria. Sabia que tem gente que tem que orar para aprender a orar? Tem gente que não sabe orar, chega diante de Deus com uma lista e... Às vezes, quando eu tenho pressa, eu faço isso. Mas o segredo é que eu digo, Senhor, esse dia todo eu quero viver na tua presença. Então, na hora que eu chego com a lista, eu já estou na presença dele. Você entendeu? Sim? Amém? Tá. Então, e existe um outro movimento aí nessa questão espiritual que tem a ver com domínio. Porque aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida por meio de Cristo. Tá? Romanos, se não me engano, é Romanos 5,17. Não tenho certeza. Aquele que recebeu a abundância de graça, diga eu recebi. E o dom da justiça, diga eu recebi. Porque Jesus é a minha justiça. Então, quando o Pai, repita, quando o Pai olha para mim, Ele me vê justo, com a justiça de Cristo, que me justificou. Quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reinará em vida. E aí é que entra a nossa confissão. Nós precisamos reinar sobre as enfermidades. Amém? Nós precisamos reinar sobre as enfermidades, porque elas no corpo de um filho de Deus, que é templo do Espírito Santo, que foi pago o preço para ser curado, ela é ilegal. Ela não pode permanecer aí. Aí você diz, pastora, você não sabe o que eu estou passando. Posso não saber, você não sabe o que eu passo? Cada um. Né? Sim ou não? Né? Então... vida com Deus, anota isso, é contra a cultura. Aqui não tem jovem rebelde, mas se tivesse algum jovem rebelde, eu diria, você é jovem rebelde? Então seja um cristão autêntico, porque ninguém é mais contra a cultura do que um cristão cheio do fogo. Não tem, e eu vou te provar. Não tem, porque... tudo o que você vê, o que você ouve, tudo nesse mundo aí é contra Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, no maligno, e tudo aquilo que diz respeito ao mundo perecerá. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Então, é uma contracultura. Agora,
vamos começar do começo aqui, para terminar. Provérbios 18, versículo 20. Que diz aí? Do fruto... Agora você vai personalizar isso aí. Diga assim: do fruto da minha boca, eu me fartarei. O meu ventre se fartará. Dos renovos dos meus lábios, eu me fartarei. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos personalizar isso aqui também. A morte e a vida estão no poder da minha língua. Entendeu? A morte e a vida estão no poder da minha língua. E como eu a amo, eu comerei do seu fruto. Porque nosso Deus criou tudo falando. Haja luz e houve luz. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, quando a palavra ela está dentro de nós, quando nós realmente assimilamos essa palavra, Ele vai nos transformando. Efésios 4:11, não vou abrir, só vou mencionar, diz que ali nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, através dos ministérios, para chegarmos à medida da estatura de varão perfeito. Você já viu Jesus orar diante de um enfermo? Ou Jesus só ia lá e expulsava a doença? Hã? Você viu alguma vez Jesus orando por algum doente? Quem leu todo o Novo Testamento aqui? Em algum momento Jesus orou? Orou? Nem diante da morte. Diante do túmulo de Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Mas como? Lázaro estava morto, fedendo de 4 dias. Graças te dou porque sempre me ouves. Por quê? Porque é um tipo de decreto que no passado, de forma muito... não vou nem classificar, né? Ensinaram que a gente tinha que determinar, porque eu determino, porque eu decreto, e apontava para Deus. Não, não é assim. Você aponta para o monte, não é para Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, você diz para o monte: sai daqui. Você diz para a doença: sai daqui. Meu corpo não te pertence, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu fui gerada nova criatura, sou nova criatura, posso ter nascido hoje, mas sou nova criatura, e você não tem direito, porque o sumo sacerdote da minha confissão está dizendo diante do Pai que pelo sofrimento dele eu fui curado. Então, doença, sai daqui. Vocês entenderam? Se você não entendeu, pega esse vídeo depois e assiste de novo. E começa a praticar. Porque isso é contra a cultura. Esta é a verdadeira contracultura. Agora, os sentidos dizem uma coisa. Entendeu? Mas estou falando isso, mas está doendo. Você não vê que está doendo. Sim, o sentido vai continuar tentando te convencer. Que essa é a verdade. Mas a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Então, os sentidos, eu anotei aqui porque eu não quero esquecer. Os sentidos dizem uma coisa. Agora, quem crê, afirma outra. Afirma outra coisa. Não se trata de negar, presta atenção. Não é a pessoa que está gripada a dizer: eu não estou gripada, glória a Deus. Não, não é isso. Não é negar. É aquilo que eu falei antes. Eu estou vencendo a gripe. Eu não estou gripada, tá? Estou fazendo teatro aqui para você não esquecer. Entendeu? Não nega. Outra coisa, não é pensamento positivo. Agora eu vou fazer um pensamento positivo de que eu não ficarei mais enfermo ou enferma. E toma lá uns chás, viaja pelos mundos astrais e volta doente. Não é isto. É afirmar o que ele afirma. Afirmar o que ele afirma. Agora, é difícil? Claro que é difícil. Tem tudo contra? Tudo contra Deus? Vai ser fácil? Então, afirma o que Deus fala na sua palavra. Os sentidos dizem uma coisa,
Então, eu não nego, eu não faço o pensamento positivo, mas eu começo a afirmar sobre aquela situação o que Deus falou. É um outro tipo de oração. Na verdade, seria um decreto, seria quase como um decreto, mas não apontando Deus, e Deus tu tem que fazer. Não, é contra a situação. Uma outra coisa que pode acontecer, os exames, os relatórios dizem uma coisa. Aqui, não se nega a existência. Aqui, não se abandona os tratamentos. Aqui, também, não se está praticando pensamento positivo, mas se diz, contra os relatórios, contra os exames, se afirma o que Deus falou. E o que Deus falou é que no corpo, que é templo do Espírito Santo, que habita no esconderijo do Altíssimo, a enfermidade é ilegal, porque Jesus já levou na cruz do Calvário, e por esta obra dele na cruz, nós fomos sarados. Amém? Então, os sentidos, os relatórios, os exames. Mas você não sabe a gravidade da minha situação. O exemplo que nós temos mais extremo é Lázaro morto. Tá? Eu assisti o pastor, como é que era o nome dele? Um pastor colombiano, Castellanos. Eu já contei aqui. Ele e a esposa estavam dentro de uma congregação pregando, e pessoas do lado escuro da vida passaram lá na frente e metralharam eles. E ele foi metralhado na região da garganta. Tá? Ficaram na UTI vários dias, a igreja, a congregação toda orando por eles e tal. Eu assisti, eu estava na primeira fila, assim, ele no tablado, e eu na primeira fila ali, eu assisti ele falando sem microfone, ele não tem cordas vocais. Ele não tem cordas vocais, ele fala como você e eu, sem cordas vocais. Eu costumo dizer que Deus não precisa da uva para fazer o vinho. Do nada ele traz a existência. Ele chama as coisas que não existem pelo nome. Ponha isso na sua cabeça. Ele chama a tua saúde, pode não existir. Ele chama a tua saúde à existência, mas você precisa crer. E não pode falar contra o que ele falou. Aquilo que ele falou tem que prevalecer na sua fala, na sua boca. Uma outra coisa que combate, né, é o histórico sobre situações semelhantes. Diz uma coisa. Ah, meu avô não sei o quê. Ah, não, meu tataravô tinha isso. Meu avô tinha isso. Meu pai tinha isso. Eu não tenho isso, glória a Deus. Ah? A fala, lembra que nós vimos? Tá? Então, o histórico sobre situações semelhantes diz uma coisa, porque é assim com todo mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é todo mundo. Você é um filho de Deus comprado pelo sangue de Cristo, nova criatura, que o Espírito Santo está levando à maturidade para você entender que aquilo que foi roubado de você é direito seu. E o nosso direito é a palavra dele cumprida na nossa vida. Lembra de Romanos 12? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que vai produzir fala diferente também, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque Deus diz lá em Jeremias 29:11, se não me engano, né? Não sei se nós lemos, já lemos? Não? Olha lá. Esse aí é papai falando. Lê. Você quer saúde? Então confesse o que ele fala. E não o que a situação te fala. Não confesse o que o teu corpo está expressando. Não confesse o que os teus sentimentos estão expressando. Confesse o que ele fala. Amém? Amém. Então, você não é todo mundo. E agora, eu gostaria que nós ficássemos de pé.
E eu vou fazer uma proposta a você. Quem me entendeu? Não se trata de negar, não se trata de sair à moda louca, parar com os tratamentos, não tem nada a ver, não é isso. Tá? É louvar por aqueles médicos, aquelas pessoas que cuidam de você, que cuidam da sua saúde, agradecer a Deus pela vida deles, mas falar contra o monte. Cada vez... deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você começa a fazer isso, parece que a dor aumenta. Parece que o problema fica pior. Tá? Então, a pessoa lá que nós falamos que está gripada, o ser gripado lá, começa... E aí fica cada vez pior. Mas eu estou confessando a cura, mas está pior. Mas confessa, até dobrar. Por quê? Vou usar gripe, vou usar o nome gripe. Porque ao Senhor Jesus Cristo foi dado um nome que é sobre todo nome, inclusive o nome gripe. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Quem crê nisso? Quem crê que uma doença ela tem que estar debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo? Porque Ele já pagou por ela na cruz. Ele levou a gripe na cruz. Então ela não pode estar no teu corpo. Gente, eu estou falando de gripe, mas você põe ali o que você quiser. Põe ali o que você quiser. Então, eu acredito, eu penso, que nós devemos confessar e pedir perdão por ter confessado contra o que Deus falou. Sabe? Há pessoas, estou mal. E aí no dia seguinte, está mais mal. Porque já acrescentou mais uma vez. E no outro dia, mais mal. Não, eu não sei. Presta atenção. Não é negar. Muda, vira a chavezinha. Ao invés de dizer, eu luto contra... Vamos ficar no exemplo da gripe. Eu luto contra a gripe, comece a dizer, eu estou vencendo a gripe, porque o meu Senhor levou isso na cruz. Seja o que for, nos 9 sistemas do organismo, no físico, seja nos 9 sistemas do organismo, se for no emocional, na tua alma, seja opressão, depressão, se for espiritual, até demônio tem que se dobrar ao nome de Jesus. Se ele está na tua casa, tem alguma coisa assolando lá, você está debaixo do nome de Cristo, dobra os joelhos e sai daqui. Amém? Você está entendendo do que fomos roubados? Olha... Então, só que muitos de nós, ou quase todos nós, confessamos, né? Fortalecemos o problema, ao invés de falar da vitória que o Senhor nos deu sobre o problema. Amém? Isso vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, confessar e pedir perdão porque tem falado e expressado contra aquilo que Deus falou. Deus falou. Tá? Então, é verdade, eu falei essas coisas. Então, agora, né, você vai ficar livre agora nos momentos, né? E depois disso, aqueles que acharem que precisam, né? Você vai poder vir à frente, não para ser curado, não. Você vai vir à frente para receber graça, para aprender a falar de acordo com o que a palavra ensina. Porque daí não será só a cura física ou emocional que você terá. Você terá resposta nos relacionamentos. Você terá resposta na sua vida espiritual. Você terá resposta quanto à sua vida profissional. Está entendendo? Amém? Então, nós precisamos aprender a falar o que Deus fala. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e de paz. Para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? É algo reto? É algo justo? É algo que você sabe que está na palavra de Deus, que Deus aprova? É claro que ele não vai matar a mulher do teu vizinho lá para você ficar com ele. Ele não vai fazer esse tipo de resposta. Mas está de acordo com a palavra? Você quer a salvação de alguém?
Ele não quer que nenhum pereça. Coincide com o teu pedido. Amém? Então, eu vou pedir que os ministros de louvor venham para cá. Se vocês, ministros de louvor também, precisam fazer essa confissão, você não vai sair daqui hoje como entrou. Você vai dizer, Deus, até agora eu tenho falado da doença. De agora em diante eu vou falar que eu estou curada. Que eu estou curado. Vamos lá. Todos nós, todos nós. E eu, grande meu Deus, depois vocês podem ministrar. Mas assim, todos agora, eu gostaria que todos pedissem perdão, porque não tem essa que não tropeçou no falar. Nós tropeçamos quando reafirmamos a doença, presta atenção. Reafirmando a doença, é a força e o tamanho e a gravidade e tudo mais da doença, você reforçou contra Deus, contra o que Deus falou. Então peça perdão. Vamos acertar isso aí. Peça perdão. Peça perdão. E depois, quem quiser, evidentemente, depois disso vai vir para frente para receber oração, para aprender a falar de acordo com o que a palavra ensina. Mas eu vou voltar a repetir isso. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor disse, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós recebemos com ações de graça, Senhor, a verdade de que já fomos sarados. Nós recebemos, Senhor, com ações de graça, a verdade de que o sumo sacerdote da nossa confissão chega diante de Ti, levando a cada um de nós no peito, na Tua presença, para dizer, Pai, ele está confessando aquilo que o Senhor fala. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por isso. Mas também queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitos até hoje fortaleceram a doença, fortaleceram o problema, a insolubilidade do problema, porque isso ninguém nunca foi curado disso. Queremos confessar, Pai, que falamos contra o que o Senhor falou. Quando o Senhor diz que não há impossíveis para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis. Que quando oramos em 2 ou 3 concordando, nós recebemos. Nós queremos Te pedir perdão agora, porque Tu és Deus grande, a quem nós reverenciamos. Levante as suas mãos e comece a dizer que Ele é grande, grande. E depois, quem precisar vai vir à frente. Você pediu perdão sobre aquela situação, muito bem. Depois você vai aprender com o Espírito Santo a falar como se deve falar. Grande é meu Deus. Grande, 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 grande. Nosso Deus é grande. Começa a orar. Santo, santo, santo. Levante as suas mãos para louvá-lo. Vamos louvá-lo por tão grande salvação. Nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Tens um nome sobre os nomes. Aleluia, aleluia. O nome sobre essa enfermidade, sobre este problema, sobre essa situação é Jesus Cristo. Esse é o nome. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Aleluia. Tens um nome sobre os nomes. Tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Agora, só os instrumentos.
Só os instrumentos. E você, mesmo você que está aqui na frente, que ninguém te ouça também, né? Desliga o microfone, tá? Agora você vai dizer: gripe, o nome de Jesus Cristo está acima do teu nome. Cada um sabe que gripe é isso aí. Pode ser doença física, pode ser doença emocional, pode ser problema de relacionamento, pode ser problema financeiro, qualquer tipo de situação. Coloca agora, diga para essa situação: você está debaixo do nome de Cristo. Você está debaixo. Diga o nome e diga: você está debaixo do nome de Cristo. Seja o que for. Tem gente que tem uma lista aí para apresentar. Tá? Vai apresentando. Para baixo dos... Você... Eu pronuncio esse nome para dizer para essa coisa que ela está debaixo de Cristo. O nome de Cristo está acima disso. A luz de Cristo despedaça isso. A confissão do sumo sacerdote faz a cura, a solução acontecer. Porque essa coisa está debaixo do nome Cristo, Jesus Cristo. Ganhe a sua cura hoje à noite. Começa a confessá-la hoje à noite. Isto está debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as doenças, as situações, em nome de lá também, quem está assistindo, as doenças, as situações, nisto não é pensamento positivo. Isso não é negar a situação. Isso é dizer: situação, eu sei que você existe, mas agora eu digo que sobre você tem o nome do vencedor, do grande Gibor, aquele que venceu, o nome do Senhor Jesus Cristo. E você está debaixo desse nome. Dobre-se e saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos fizeram? Aqui também? Aqui também? Então vamos lá. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, porque Ele tem um nome grande, grande, grande. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande. Eu direi, então verei. Eu direi. Então verei, eu direi, então verei. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, então verei quão grande é nosso Deus. Só os instrumentos, só os instrumentos. Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão, que todos, Senhor, possam ver a bondade do Senhor, que existe, mas que possam vê-la manifesta na sua vida natural. Também aqueles que nos assistem, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tão grande salvação, que vai muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Graças te damos, Pai. Ainda de olhos fechados, você que quer, pode continuar ministrando esse mesmo louvor. Você que quer receber oração para aprender a falar de acordo com o que a palavra ensina. Primeira coisa é conhecer a palavra, porque sem conhecer não tem como, né? Mas você diz assim: eu preciso que alguém ore comigo para que eu aprenda a falar aquilo que Deus fala. Todos de olhos fechados, por favor. A gente não quer expor ninguém, mas vem aqui na frente rapidinho, que não temos muito tempo. Continua ministrando esse louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está vindo aqui, você está dizendo: eu preciso aprender a falar. Você entendeu, né? Você entendeu? Eu preciso aprender a falar aquilo que a palavra fala.
amém? Pastores, tem 3 pastores aí, venham aqui, pastora Gladys está aqui também. Vem lá, pastor. Fique um com cada um aqui e libera. Vamos liberar sobre eles agora, meu irmão. Libera, fica com uma pessoa. Fica aí orando com uma pessoa. Eu vou chamar mais alguém. Tiago, vem aqui. Clóvis, vem aqui. Rita, Fernando, Diles, venham aqui. Começa a orar. Libera aqueles, pela graça de Deus. Não tem problema, vai em alguém, depois passa para outro. Libera. Você, pastores que estão orando, líderes, você tem autoridade para liberar esta capacitação do Espírito Santo. Eu declaro que você tem a capacitação de aprender a falar conforme a palavra fala. O inimigo não vai mais te enganar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor dê graça, sabedoria, unção, para aprender a falar de acordo com o que a palavra ensina, e não o que os sentimentos falam, não o que as circunstâncias falam. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, tudo que é contrário nós destruímos, tudo que é contrário nós cancelamos, tudo que é impedimento nós destruímos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Grande é, Ele é grande. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Todos nós agora na sala, por favor, não fica ninguém sem falar isto que nós vamos repetir aqui. Põe lá para nós Romanos 5, Romanos 5, 10. Diga assim: porque se eu, sendo inimiga, fui reconciliada com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliada, serei salva pela sua vida. E não somente isto, mas também me glorio em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcancei a reconciliação. Aplauda o Senhor. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Diga: todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Porque Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Diga: sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, diga: está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória
Mais uma vez. cairão diante de ti. Vira pro lado. Cairão diante de ti. Doença sairá diante de ti. Sai agora, Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer todos os seus inimigos. Cairão diante de ti. O nome é sobre todo nome. Cairão Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia.